Bom dia, a paz do Senhor a todos. Irmãos, nós estamos entrando aqui hoje, para nós darmos novamente continuidade à nossa leitura bíblica, É como eu falei para vocês, que eu comecei a fazer a leitura bíblica com vocês, e eu espero em Deus terminar toda a Bíblia, Que nós possamos ler ela só assim, para nós abrirmos a Bíblia, conhecê-la, verdadeiramente. Que muitas pessoas falam, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas eu tô lendo a Bíblia, irmãos, estou fazendo a leitura bíblica, mas nem sempre eu sei onde está um versículo ou outro. Então eu acho que a gente tem que pedir discernimento e sabedoria para Deus, Para nós sabermos, entender e conhecer a palavra dele, amém? Hoje nós vamos começar no capítulo 47 de Salmos, que fala: Deus reina sobre toda a terra. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele sujeitará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Ele fez e fará. Ele escolherá para nós as nossas herdades, as excelências de Jacó, a quem amou. Subiu Deus com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao Rei, cantai louvores, porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, assentou-se Deus sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntaram ao povo dos deuses de Israel, porque de Deus são os escudos da terra, ele está muito elevado. Salmo 48, irmãos. A cidade do grande rei. Grande é o Senhor, é muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, do seu monte santo. Formoso de posição e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus nos seus palácios é conhecido como um alto refúgio, porque eis que os reis da terra se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram a fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Com um vento oriental, tu quebras as naus de Tarsis. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Esperamos a tua misericórdia, o Deus do meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai e contai as suas torres. Estai atentos os seus antemuros, considerai os seus palácios para que conteis a agitação vindoura. Esse salmo é um salmo maravilhoso, irmãos? Nós sabemos que nós temos que louvar sempre a Deus, buscar a Ele em louvores, em adoração, porque este Deus é o nosso Deus eternamente e para sempre. Ele será o nosso capitão até a morte. Este salmo tinha mais limitações quando foi cantado por Ezequias. Não terá limitações quando o povo de Deus o cantar no início do grande reino milenar. Jesus Cristo será então nosso capitão, o que indica que ele nos guiará, graças a Deus. Finalmente, já não haverá mais morte. Salmo 49, irmãos. A confiança em Deus e não nas riquezas. Temos que confiar mais em Deus
e não confiar no que temos, né? Em bens materiais, em riquezas, em dinheiro. Confiar no homem, nós temos que confiar em Deus. Amém? Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto plebeu quanto nobres, tantos ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será o entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei com harpa o meu enigma. Porque tenho que temer nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles poderá, de maneira alguma, redimir ao seu irmão, nem dar a Deus os seus resgates. Porque a redenção da sua alma é de grande preço e isso cessará para sempre. Para que viva eternamente para sempre, nunca veja a sepultura. Porque ele vê que morrem os sábios, assim como os insensatos e os nécios perecem e deixam para outros os seus bens. No seu interior pensam que suas casas serão eternas e as suas habitações de geração em geração. São as suas terras os seus próprios nomes. Irmãos, no versículo 10 do capítulo 49, fala que se o rico morrer crendo que suas riquezas a salvarão, ele morrerá como um insensato e nécio. Somente o sangue redentor do Senhor Jesus Cristo é capaz de livrar-nos da morte. Tais indivíduos acreditam que, por darem às suas terras os seus próprios nomes, eles perpetuarão a memória deles, não levam em conta que logo serão esquecidos. Realmente, irmãos, se nós pensarmos bem, nós não temos que viver por riquezas, nós não temos que viver pelo que nós temos que viver por Deus. Porque quando nós morremos, irmãos, nós não levamos nada. Isso é verídico, isso é verdade. Nós só levamos mesmo o corpo porque alguém tem que nos levar. Não é nem nós que vamos, alguém tem que nos levar até a nossa sepultura. E Deus, ele não quer isso aqui, ó. Ele não quer isso aqui. Ele não quer. Ele quer a nossa alma. Ele quer o nosso espírito. Porque isso aqui é uma carcaça que nós usamos durante anos e anos, até quando Deus permitir. Nós não levamos filhos, nós não levamos casa, nós não levamos bens materiais, dinheiro, nós não levamos nada. Por isso, não adianta a gente ficar perecendo, preocupado com o dia a dia. Ah, se eu vou ter a cama, se eu vou ter o fogão, se eu vou ter a geladeira, se eu vou ter o sofá, o carro, a casa. Não, nós não temos. Aqui nós estamos apenas vivendo como um empréstimo, irmãos. A gente tem que entender isso. Que tudo que nós construímos é Deus que faz com que nós vivamos no nosso dia a dia. Ele nos proporciona essa tranquilidade, ele nos proporciona esse conforto. Mas no momento que Deus nos chamar, nós não levaremos nada, irmãos. Por isso que sempre fala, aproveite o quanto você puder. Ame, respeite, perdoe. Porque nós temos que fazer isso hoje, todos os dias, porque nós não sabemos o daqui agora, o daqui a pouco, nós não sabemos o amanhã, nós sabemos o agora. Eu estou aqui falando com vocês. Eu estou aqui passando, transmitindo para vocês a palavra de Deus. Mas amanhã eu posso não estar, daqui a pouco eu posso não estar. O meu canal pode se tornar apenas uma memória, uma lembrança. Então vamos fazer a vontade de Deus enquanto nós estamos aqui na face da terra. Vamos fazer a vontade de Deus enquanto estamos vivos. Porque depois que nós morremos, nós vamos ser apenas lembranças aqui na terra. Tiramos pelos nossos entes queridos que já foram, irmãos. Um irmão, uma mãe, um pai, um tio. Eles estão na nossa lembrança apenas. E se não querendo ser egoísta, irmãos, não querendo generalizar, para muitos nem existem mais. Então nós temos que viver o hoje. Nós temos que viver para nós
E nós temos que respeitar o próximo, nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que se aproximar enquanto vida. Não deixe para dizer que ama depois da morte, não deixe para dizer que sinto muito depois da morte, porque ninguém vai ouvir. Não adianta. Não existe essa história. Ah, eu vou lá no cemitério, eu vou acender uma vela pro meu tio ou pra minha mãe, para clarear a alma dela, para clarear. Não, quem clareia é Deus. Ali agora é Deus e eles. É Deus que vai fazer o que ele tem que fazer. Porque o que nós colocamos ali, irmãos, isso é uma verdade, é a realidade. O que nós colocamos ali naquele sepulcro, o que nós deixamos ali foi uma carcaça. Como nós deixamos lá uma carcaça. Que Deus só quer saber do espírito e da alma. Então não adianta. Depois de morrer, você querer acender uma vela, você querer rezar por aquela alma, orar por aquela alma. Ore por quem está vivo. Reze por quem está vivo. Interceda por aquele que está vivo, que é ele que está precisando de oração. É ele que está precisando de mudança, irmãos. Me perdoe, eu sei que vai haver críticas, talvez. Pode até haver críticas pelo que eu estou falando. Mas isso é verídico, irmãos. Nós temos que fazer enquanto vida. Deus nos dá vida todos os dias para fazer e permanecer diferente. Nós, cristãos, irmãos, que conhecemos a palavra de Deus ou estamos conhecendo a palavra de Deus, nós somos diferentes. Nós temos que levar a palavra, nós temos que levar a mensagem de Deus. Amém? Por isso que nós temos que viver intensamente cada segundo da nossa vida. Porque nós não sabemos como será o daqui a pouco. Nós não sabemos como será daqui a um minuto, daqui para amanhã. Nós sabemos o agora, que eu estou aqui falando com vocês. Será que amanhã eu vou estar aqui ou daqui a pouco? É isso que nós temos que pensar, refletir sobre a vida e sobre a morte também. Amém? No seu interior, pensam que suas casas serão eternas e as suas habitações de geração em geração, mas não será, irmãos. Dotável homem não permanecerá em honra, antes será semelhante às bestas que perecem. Este caminho deles é a loucura, contudo, os seus descendentes aprovam as suas palavras. Como rebanhos serão poços às sepulturas, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles pela manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura com que o receberá. Toda a riqueza e todo o poder do ímpio são consumidos na tumba. Em troca, o reto será ressuscitado e sua fé em Cristo lhe dará domínio. Não obstante, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Quando me receber, refere-se à grande ressurreição para a vida que ocorrerá no arrebatamento dos santos. Não temas quando enriquece alguém, quando a glória da sua casa se engrandece. Refere-se ao ímpio. Porque em sua morte não levará nada consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida tenha sido ditosa a sua alma, e que tenha sido louvado quando fez bem a si mesmo. Entrará na geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante às bestas que perecem. Salmo 50. O Deus Todo-Poderoso, que é o Deus juiz, irmãos. O Senhor falou e convocou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará, um fogo consumirá diante dele, e ao seu redor haverá grandes tempestades. De cima convocará os céus e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, os que fizeram comigo um pacto com sacrifício. O temor aqui se refere à igreja que foi comprada a preço de sangue, a qual já tinha sido arrebatada aproximadamente 7 anos antes de Cristo.
mas sim aos judeus designados pelo pacto com sacrifício. Termos santos não expressa a atitude moral do crente para com Deus, e sim a atitude de Deus para com o crente. Este pacto feito com sacrifícios, visto que se refere a Israel, foi tipificado em Êxodo, no capítulo 24, versículo 8, explicado em Hebreus 9, 20 e completado em 1 Coríntios 5, 7. Aponta-se o Calvário e foi ilustrado em Gênesis 15, 9 e 21. Anunciarão os céus a sua justiça, porque Deus é o juiz. Ouça, meu povo, eu falarei, escuta, ó Israel, e atestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei, nem teus sacrifícios ou holocaustos que perante mim estão continuamente, não tirarei da tua casa bezerros nem cabritos, machos de seus abriscos. Porque meu é todo animal do bosque e os milhares de animais das montanhas. Conheço todas as aves dos montes em meu poder. Está toda a fera do campo. Se eu tivesse fome, não te diria isso a ti, pois meu é o mundo a toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros e beberei sangue de bodes. Israel tinha perdido o verdadeiro propósito pelo qual foram realmente instituídos. Este sacrifício que se comportava como pagãos, oferecendo seus sacrifícios para apaziguar Jeová. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e paga os seus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz, Deus, o que tens tu que mencionar as minhas leis e tomar o meu pacto na tua boca? Pois tu aborreces a correção e lanças minhas palavras para detrás de ti. Se vês o ladrão, tu consentes com ele, e com os adúlteros tens a tua parte. A tua boca é solta para o mal, e a sua língua compõe o engano. Tomas assento e falas contra o teu irmão. Contra os filhos de tua mãe, pões infâmia. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que, de certo, era como tu? Mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouça agora isto, vós que vos esqueceis de Deus, não seja eu vos faça em pedaços, sem haver quem nos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvores me honrará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Devido à falsa religião de Islã, os árabes acreditavam que oravam a Deus e que ele era um com eles. Mas eles saberão que se equivocaram. A promessa não era através de Ismael, e sim através de Isaac. Eles confundiram o silêncio de Deus com a aprovação desde o dia vindouro. Predito há aproximadamente 3.000 anos, o mundo de Islã terá que prestar contas. O Senhor diz aqui que o mundo árabe de Islã, que pôs esta religião falsa em lugar de Deus, está agora em perigo e de ser despedaçado, e ninguém será capaz de libertá-lo. Irmãos, nós vemos aí, né? A guerra aí, ó, de Israel, esse país aí islâmico, né? Aqui, ó, fala na Bíblia. Hoje eles estão sentindo na pele a falsa doutrina deles a Deus. Eles não reconheciam Deus verdadeiro. E hoje eles estão padecendo. Só que Israel, ele só está sendo respingado, né? Mas Deus haverá de salvar Israel. Porque na Bíblia diz que Israel é de Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor me honrará, e aquele que me ordena o seu caminho, o modo de comportar-se. Eu mostrarei a salvação de Deus. A ideia parece ser que as nações do mundo que se opuseram a Deus e seu plano terão agora oportunidade de arrepender-se. Aqueles que se arrependem, lhes proporcionará a salvação. De outros modos, virá o julgamento. Isso acontecerá no início da era do reino.
Capítulo 51. Uma oração por perdão e purificação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade. Segundo a multidão das suas misericórdias, apaga a minha transgressões. Vamos falar um pouco desse versículo? Quando Natã, o profeta, foi até ele depois de Davi ter pecado em Betseba e assassinado o marido de Urias, o marido dela, Urias, este salmo foi dado a Davi pelo Espírito Santo quando seu coração, quebrantado e arrependido devido ao seu pecado contra Deus, pediu-lhe perdão mediante o sangue expiatório do Cordeiro de Deus. Prefigurado em Êxodo, capítulo 12, desta maneira, ele não lhe proveu oportunamente um veículo de expressão de arrependimento e fé, mas também de comunicado profético. Davi, em seu pecado, arrependimento e restauração é uma prefiguração de Israel, assim como quando ele abandona a lei, tornou-se culpado de adultério e assassinato. Israel desprezou a aliança, desviou-se para a idolatria, adultério espiritual e assassinou o Messias. Portanto, o âmbito e a estrutura deste salmo vão além de Davi, prediz a futura confissão e o perdão de Israel no dia da segunda vinda do Messias, quando olharão para aquele que ele transpassaram em uma cruz. Afligir-se-ão e chorarão. E a mais perfeita representação viva da obra intercessora de Cristo por seu povo. Embora Davi tenha feito esta oração, o filho de Davi faria o pecado de Davi, assim como do nosso, seu próprio, e oraria dizendo o que deveria ser dito. Significa que essa oração em arrependimento é a mais verdadeira que já se fez, porque ela simboliza a obra intercessora do filho de Davi. Versículo 2. Lava-me completamente a minha maldade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas reconhecido como justo a sua palavra e dito como puro em seu julgamento. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto, me tens feito compreender a sabedoria. Purifica-me como isopor, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria, e se recrearão os ossos de que tu quebrastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovo, um espírito reto dentro de mim. Não me lances de ti diante de ti e não retires de mim o teu Santo Espírito. Toma a dar-me a alegria da tua salvação e um espírito voluntário me sustente. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me de homicídios, ó Deus, Deus de minha salvação, e a minha língua cantará em voz alta a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e publicará a minha boca o teu louvor, porque não queres tu sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração contrito e humilhado. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião diante, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então lhe agradarão os sacrifícios de justiça, os holocaustos e as ofertas queimadas. Então se oferecerão bezerros sobre o teu altar. O programa de sacrifício sobre o antigo sistema era legal, porque apontava para a redenção vindouro. Desde Cristo e a cruz, eles já não são necessários, e por todos os motivos óbvios para que serve o símbolo quando está disponível a essência dele. Durante o reino milenar, o sistema de sacrifícios será restaurado, mas só com uma comemoração do que Cristo fez na cruz. Amém?
Vamos parar aqui, irmãos. Nós daremos continuidade depois no capítulo 52. Amém? Irmãos, nós vemos que pelo arrependimento de Davi, de toda a palavra bíblica, o arrependimento mais verdadeiro foi o de Davi a Deus, quando ele pecou, né, com Betseba e tirou a vida, né, daquele homem para ficar com a esposa dele. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitos pecados, né? Muitos pecados diante da nossa vida, diante dos nossos olhos. Mas cabe a nós se redimir e se arrepender de todos os pecados. Irmãos, eu falo isso e muitas vezes eu falo isso com muita tristeza, porque eu já fui muito pecadora. Minha pessoa. E hoje eu tento me redimir de todas as maneiras com Deus. Porque no momento que a gente passa a conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra, é que a gente sabe onde é que nós estamos errando. E hoje, quando nós conhecemos a palavra e erramos, nós sabemos que não existe pecado pequeno nem pecado grande, existe o pecado. Não existe aquela história de dizer, vou fazer só hoje, Deus, amanhã eu mudo. Deus, eu vou cometer só hoje, só agora, vai ser rápido. Eu não vou fazer mais. Mas você está fazendo, seja pequeno ou grande, você está fazendo. Você continua fazendo. Então nós temos que entender que Deus quer a nossa mudança. O que Deus quer de nós? O nosso sacrifício. Qual é o nosso sacrifício, irmãos? Se abdicar de coisas que não agradam a Deus. Nós temos que nos converter. Nós temos que fazer coisas que agradem a Deus. Viver como Deus viveria. Nós sabemos que existem muitos pecados no mundo. Nós sabemos que existem muitos jovens que estão deixando Deus de lado para viver a sua própria vida, para viver perdão, irmãos, viver e adquirir os seus vícios. Mas mesmo sabendo que aqueles vícios é mal aos olhos de Deus. Então eu sei que é difícil, irmãos, irmãs, eu sei que é difícil a gente redimir a nossa vida, a gente se abdicar de coisas que nós amamos, de coisas que nós queremos. Eu sei que é difícil a gente querer se livrar de algo na nossa vida que a gente criou tão grandemente assim, tão sossegadamente, pensando assim, não, isso é bom para nós. Mas nós temos que entender que pode ser bom para nós, mas não é bom aos olhos de Deus. Quantas coisas eu já fiz na minha vida, irmãos, que não agradavam aos olhos de Deus. Eu fiz muitas coisas erradas, irmãos. Eu pequei demais na minha vida. Eu enchi os olhos de Deus de coisas ruins. Então hoje eu estou tentando limpar. Eu sei que eu ainda não estou purificada, mas eu estou tentando limpar, eu estou tentando me redimir de coisas que eu fiz antigamente que não agradavam aos olhos de Deus. Eu estou pedindo a Deus sabedoria e discernimento para que eu possa continuar, porque eu sei que é difícil, irmão, servir a Deus. Eu que o diga, é difícil, mas é tão bom, é tão gratificante. Irmãos, é um sentimento tão bom, a gente tira nosso sentimento de culpa, a gente tira nosso sentimento de medo, de aflição. Deus nos purifica, Deus nos limpa, sabe, irmãos? Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Que o que Deus quer de nós é que nós, você, irmãos e irmãs aí do outro lado, se redimem. Que vocês possam ser purificados com o sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Todos dizem amém e graças a Deus.
Senhor, que nesta manhã o Senhor possa levar provisão na vida dos teus filhos, na casa deles, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, penetrar no coração deles, na mente deles e fazê-los que entender, Pai, que a única coisa que o Senhor quer de nós é nossa confiança, é nosso entendimento com Ele, a nossa reflexão, para que nós possamos entender os desígnios de Deus em nossas vidas. Que o seu propósito, Senhor, meu Deus, seja cumprido na vida de cada um deles. Não sei a hora nem o dia, mas no momento certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, que vocês possam ficar todos na graça de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que façam prosperar. Amém? E que nós possamos viver intensamente a cada dia que Deus nos permitir. Fique todos na paz.